Podeis assentar. Quero convidar aqui na frente o nosso irmão Anderson Toste. Ele vai hoje ter o privilégio, e nós também teremos o privilégio de ouvir a palavra por meio dele. Ele prega com privilégio, nós ouvimos com privilégio. Vamos orar pela vida dele, vamos pedir a bênção do Senhor sobre ele. Deus, nós queremos pedir graça do Senhor sobre a vida do Toste nessa noite. O Senhor o preparou para estar aqui, o Senhor tem derramado do teu Espírito sobre a vida dele. O Senhor, ó Deus, também trouxe uma mensagem ao coração dele, onde ele se debruçou, ó Pai, na frente da tua palavra e buscou, Senhor, o entendimento e buscou, ó Pai, a clareza para interpretar corretamente cada texto, cada uma das palavras desse texto, para trazer clareza espiritual para nós, clareza do caminho que nós precisamos seguir e da instrução do Senhor. Então usa o Toste hoje com intrepidez do teu Espírito para desafiar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite a todos. Como disse o Sérgio, é um privilégio mesmo poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês e poder essa noite trazer um pouco daquilo que me sustenta, que tem sustentado a nossa família e que tem sustentado toda essa igreja, todos nós. Amém? Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Efésios 2. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 7, por parte, com calma, e vamos meditar um pouco nessa verdade que está aqui no Evangelho, através desse texto. Eu vou começar contando uma historinha para vocês. Quem me conhece sabe que eu adoro contar história, né? Quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar mapas. Então, um dia, eu comecei a desenhar um mapa e eu decidi criar um país. E aí eu vi um nome numa caixa qualquer, o nome talvez fosse grafia, não sei o que era, mas eu dei um nome de gráfia. Enfim, um nome qualquer que uma criança encontrou e decidiu dar um nome para aquele país. E eu criei as regiões, eu era criança meio esquisita, né, gente? Eu criei as regiões daquele país, eu criei as cidades mais importantes daquele país, eu criei clubes de futebol para aquele país, eu fazia uma bolinha de plástico e eu jogava futebol sozinho na minha casa, na sala. Então, eu era o goleiro, eu era o atacante, eu era tudo, eu era o juiz, eu era o locutor daquele campeonatinho. E tinha eleição no meu país também. Mas a coisa mais interessante do meu país é que todos os grandes personagens dele se chamavam Anderson. É meio egoísta, assim, uma coisa meio, né? Mas eu era uma criança que queria... Eu sempre gostei de fazer parte de uma história. Eu acho muito legal fazer parte de uma história. Eu acho que, assim como eu, muitos de vocês acham muito interessante resgatar um pouco da nossa história. Tentar entender de onde vêm os nossos pais, né? Quando a gente olha para um ser humano bonito, igual o Mateus aqui, meu amigo, né? Com essas pernas cruzadas, olhando para mim, você não imagina que ele tem uma história e que até chegar nele, né? Tiveram tantas pessoas que vieram de lugares diferentes. Nós aqui do Brasil, né? Cada um for revelar o seu sobrenome, de onde veio, tal. Cada um vem de uma nacionalidade diferente, tem uma história de como chegou até aqui, de como adotou esse país como sua terra. E a história vai se construindo até que chega por nós, e vai passar por nós e vai continuar com outras pessoas. Então, nós temos uma história, todos nós temos uma história. E hoje eu quero falar para vocês de como nós entramos numa história muito importante. Como nós participamos, como nós somos relatados na história da salvação. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos muitas histórias. Mas todas essas histórias, irmãos, elas servem para nos contar uma única história, que é a história da salvação. Como o nosso Deus deixa a sua glória para resgatar pecadores como nós. Essa é a história mais importante, é a história central da Bíblia. Então, irmãos, nós vamos, através desse texto hoje, pensar um pouquinho na nossa história em Cristo. Esse foi o título que eu dei para essa mensagem hoje. A nossa história em Cristo. Ok? Vamos ler, então, versículo 1
Nós vamos ler o 1, o 2 e o 3 primeiro, lembrando que nós vamos ler até o 7, tá? Versículo 1 diz, todos encontraram? Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Irmãos, vamos ficar só nesses 3 primeiros versículos primeiro para a gente pensar um pouco de como essa nossa história é narrada, através da Bíblia e dentro da história da salvação, né? A primeira coisa, no versículo 1, ele começa falando algo muito importante. Uma única palavra que eu quero chamar a tua atenção, vocês. Eu comecei contando essa historinha, e eu vou contar algumas outras historinhas, que é para fazer você entender, talvez, dar um pouco de dramaticidade até, talvez, e conseguir se colocar dentro dessa história. Essa história é sobre nós, essa passagem é sobre nós. Quando ele fala vocês, ele está falando de mim, do Sérgio, da Lisandra, do Denner, da Camila, da Jaque, está falando de nós. E ele diz que nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Então é a primeira verdade sobre nós aqui que a Bíblia traz. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, é o que a palavra nos diz. A nossa história começa de uma maneira gloriosa porque começa com a criação, lá no Éden. É uma história linda, mas ela de cara tem uma grande tragédia. Que tragédia é essa? O pecado entra na humanidade. E a partir daí, desse pecado de desobediência e de tentativa de ser independente de Deus que acontece ali, todos nós, todos os seres humanos estão infectados agora com esse pecado. Isso é uma grande pandemia, irmãos. Vocês conseguem entender isso? Agora o conceito de pandemia é muito real para a gente, né? Todo mundo infectado, todo mundo... Só que tem algo muito interessante nesse paralelo que eu estou fazendo com a pandemia. Não adianta usar máscara. Não adianta a gente colocar máscara. Não há nada que você faça que te impeça de ser infectado por esse vírus. Você nasce com ele. Você nasce infectado com ele. E não há nenhuma máscara que possa cobrir a nossa vergonha. Como não havia nenhuma roupa que pudesse cobrir a vergonha de Adão e Eva quando eles estão no paraíso e se descobrem em pecado. Se descobrem em desobediência diante de Deus. No versículo 2... uma outra coisa importante, né? Nós costumávamos viver, quando seguia a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, os que vivem da desobediência, né? O que é isso? Essa coisa espiritual aqui que o texto nos mostra, né, irmãos? E aí eu trouxe para a gente lembrar aqui, o texto de João 8,44, que diz assim, vocês pertencem ao Pai de vocês. Eu vou só lembrar da historinha antes, até chegar nesse versículo, até Jesus contar isso, tá? Jesus está conversando com judeus, judeus, inclusive, que tinham crido no que ele tinha falado. Ele está conversando com esses judeus, e no contexto, quando Jesus está falando ou confrontando ele, está dizendo, vocês são escravos do pecado. Eu falei assim, não, peraí, a gente é filho de Abraão, a gente nunca foi escravo de ninguém, como é que você diz que a gente é escravo do pecado? Ele diz assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, pai da mentira. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. É duro ouvir isso, né, irmãos? É duro saber que essa história nossa começa com essa grande tragédia. Por muitos anos, eu seguia uma religião ou uma doutrina evangélica e eu achava que havia algum mérito em mim em estar seguindo a Cristo. E eu achava que eu tinha uma virtude especial que as outras pessoas não tinham porque eu tinha escolhido a Cristo. E a gente vai ver nesse texto que a verdade sobre nós é que não há um justo sequer. A verdade sobre nós é que a nossa natureza está corrompida pelo pecado e nós precisamos de um Salvador. Amém? Tem uma história muito legal que eu vou usar para ilustrar aqui. Um pastor que nós gostamos muito. Eu estou vendo meu amigo Moisés aqui também, né?
Seja bem-vindo, Moisés. Por muito tempo, nós trocávamos muitas referências, né, de autores, enfim, e uma pessoa que nós conhecemos pessoalmente, que nós gostávamos muito, é o pastor Glênio, de Curitiba, e um dia ele contou uma história que me deixou um pouco chocado, mas depois começou a fazer muito sentido para mim. Ele disse que ele estava na maternidade, né? Imagine como se fosse aquele vidro lá do berçário, né? E do outro lado do vidro havia umas crianças perfiladas, assim, todas bonitinhas, e ele foi lá para ver a neta dele que tinha nascido. E aí uma senhora do lado dele falou assim para ele: são tão bonitinhos, né? São uns anjinhos. E aí ele falou uma coisa bem chocante para ela. Ele achou a oportunidade de falar do evangelho para ela, mas ele começou dizendo assim: anjinho? A minha não é, a minha é uma cobrinha. E aquela mulher ficou escandalizada. Como você pode falar isso de uma criança? É um anjo, não fez nada. Ele falou: espera começar a falar. Irmãos, não é isso que a gente vê nas crianças? Não é isso que nós vemos em nós mesmos? Se eu pudesse pegar a sua vida e colocar nesse telão aqui e transmitir para a igreja, não vou falar da vida toda, tá? Vamos falar aí dos últimos 15 dias. Cada pensamento, cada ato, cada coisa que você passou na sua vida, se eu colocasse ele aqui, você ficaria aqui para assistir com a gente? Já tem gente se escondendo aí, né? Então, irmãos, a palavra nos trata dessa forma, né? Que nós fazíamos a vontade do nosso pai, que é o diabo, quando nós estávamos em pecado. Então, ela está tratando no passado, vamos lembrar disso, tá? Para que você não perca a esperança, porque daqui a pouco eu vou chegar no ponto que é o ponto crucial e a virada de chave do evangelho nas nossas vidas. Anteriormente, no versículo 3, né, diz que nós vivíamos entre eles, satisfazendo nossa carne, né? E como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Irmãos, Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus justo. E Deus é o nosso justo juiz. Pense comigo o seguinte: se alguém comete um crime contra você, muito grave, e essa pessoa é pega pela polícia, e ela é levada a um julgamento, e o juiz diz para ela: está tudo bem, não se preocupa, só não faz de novo. Isso está correto? Você acha que esse juiz é justo? Um juiz justo, irmãos, ele precisa aplicar uma pena àquela pessoa que cometeu a transgressão. Então, o nosso Deus, sendo justo, ele precisa punir a nossa transgressão. E é aí que nós entramos numa parte importante, que nós vamos ler agora do versículo 4, o 5, o 6 e o 7, para a gente refletir como o Evangelho entra nas nossas vidas, como há o resgate de Deus nas nossas vidas. Por que eu comecei com essa história trágica? Porque você não vai entender a graça de Deus se você não entender a sua condição de pecador. Se você acha que você se basta, se você acha que você é capaz, que você é legal, que você é bonzinho, você não precisa de um Salvador. Se você acha que por fato de você vir na igreja, de você cumprir determinados ritos, de você ser batizado, tomar a ceia, que tudo isso lhe garante algo, você não precisa da graça de Deus. Precisa da graça de Deus. Se você só vai reconhecer que precisa da graça de Deus, irmãos, quando você entender a miséria da sua natureza humana. Amém? Efésios 2, vamos lá, vamos do 4 agora para frente, tá? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Agora eu vou parar versículo por versículo para a gente pensar, meditar aqui, tá? Esses dias eu levei esse texto para os adolescentes aqui, nós fizemos um estudo. Deixa eu ver se tem algum adolescente. Tem o Júnior, né? Então ele vai me perdoar aí, porque eu estou repetindo um pouco. E nós estávamos discutindo e eu fiz a analogia com o super-herói, né? Quantos aqui já assistiram um filme de super-herói? Levanta a mão para eu ver. Eu acho que pouquíssimas pessoas não assistiram algum filme, ou pelo menos um filme semelhante, aquele que tem uma tensão, né? Porque assim, passa o filme todo, uma luta, a história se desenvolvendo, e aí chega no ápice do filme. Qual é o ápice do filme? Muitas vezes o ápice do filme é aquele momento que o herói, aquele sobre quem o filme joga luz, que o filme coloca a luz principal,
faz você ficar o filme todo torcendo por ele, chega um momento que ele está ferido, que ele está abatido, e que parece que não vai mais ter esperança. Muitas vezes a gente assiste esses filmes até sabendo que o final vai ser positivo, né? Mas a gente fica tenso. É o momento do filme, é o ápice, a gente fica tenso, os mais sensíveis, alguns até choram, suscita as nossas emoções, e de repente acontece uma grande virada, né? Ele vem com forças sobrenaturais, arruma forças sobre-humanas, e vence a batalha. Eu estou andando aqui, estou vendo a Duda mexer lá, estou achando divertidíssimo, irmãos. E ele vence a batalha, e aí nós nos satisfazemos, a gente se satisfaz com aquela vitória. Estou contando isso para fazer aquilo que eu falei para vocês que eu ia fazer, para dramatizar um pouco isso. Né? Não precisaria, a palavra é tão clara quando diz a respeito da salvação, quando diz a respeito desse resgate, quando diz a respeito da misericórdia de Deus. Mas, irmãos, eu quero que vocês pensem aqui e façam um exercício comigo que eu me propus a fazer quando eu estava preparando essa palavra. Pensem e leiam esse texto, não com a frieza da lei, porque muitas vezes a gente passa por muitos textos da Bíblia e lê como se fosse mais um. Mas se coloca aqui, sinta essa tensão, sinta que você depende desse momento, você depende desse Salvador, você depende de que Ele tenha forças e te recupere, e te salve. E a palavra nos apresenta um Salvador maravilhoso, alguém que vai nos resgatar no momento em que nós estamos no lamaçal do pecado. Deus nos apresenta Cristo na sua glória, entrando em cena e nos resgatando. E todavia Deus que é rico em misericórdia. Irmãos, por que rico em misericórdia? Lembra que o versículo anterior falava sobre a ira de Deus? Nós deveríamos ser alvos da ira de Deus, nós merecíamos a ira de Deus, nós estávamos presos nos trilhos de um trem, e esse trem estava vindo com toda a força na nossa direção. Mas Deus, por sua misericórdia, descarrilha esse trem, faz esse trem e faz a ira dele recair sobre o Filho dele. Faz a ira dele recair sobre Jesus. Diferente de muitas religiões, talvez puxe pela tua memória alguma religião aí bem conhecida, em que o Deus dessa religião, ou o grande guru dessa religião, é sempre enaltecido, sempre colocado, ele está sempre numa ascendente, né? Ele está sempre crescendo. O nosso Deus, irmãos, como diz lá em Filipenses 2, é o contrário. Ele abandona a glória dele e vem viver entre nós para resgatar pecadores que não merecia. E mais do que isso, lembra da história do juiz? Aquele juiz, sabendo que precisa nos condenar, se coloca no nosso lugar e paga a pena por nós. E cumpre a condenação por nós. Por que ele faz isso? Bom, o texto nos diz, primeiro, porque ele é rico em misericórdia. As misericórdias dele se renovam todos os dias. E pelo grande amor com que ele nos amou. Pelo grande amor com que nos amou. E aí ele nos dá vida. Jesus é condenado em meu lugar. Ele nos dá vida quando nós estávamos mortos. Lembra da história do profeta no Vale de Ossos Secos? Quando Deus fala, né, da vida. Nós estávamos mortos, irmão. Sabe filme de morto-vivo? Alguém já assistiu o filme de morto-vivo? Entende isso? Sabe quando está todo mundo assim, zumbi por aí? Essa é a figura que a Bíblia trata, que a Bíblia coloca para tratar sobre nós. De mortos-vivos, de pessoas que estão andando por aí, né, sem condições de agradar a Deus, sem condições de se chegar até a Deus. E o versículo 6, vamos no versículo 6 agora. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, aqui eu vou trazer uma ilustração para a gente bem legal. Essa ilustração também ouvi de um outro pastor, amigo meu. Algumas pessoas que estão aqui já ouviram, então o que eu vou fazer aqui, elas não vão se escandalizar, você também não se escandalize. Não se preocupe, irmão, que não vai cair. Eu testei isso antes, tá? Vou tirar aqui.
Vamos abrir nossas Bíblias. Segura aí em Efésios 2, tá? Segura aí em Efésios 2, põe um marca-texto, põe o dedo, não sei. E vamos abrir lá em João 3, versículo 14 ao 16. Eu quero pôr essa aqui. O Denner já viu esse exemplo, mas ele acabou de esquecer. Mas vocês não vão esquecer. Esse exemplo é jocoso um pouco, mas quando você lê esse texto de novo, eu tenho certeza que assim como eu, e os meus amigos que estão aí, que já ouviram, vão lembrar. Tá? Vamos ler, irmãos? João 3, aí eu já explico isso aqui, tá? Essa coisa estranha aqui. João 3, versículo 14 ao 16. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O 3,16 é muito conhecido, né? Quando eu comecei na escola bíblica, lá com 10 anos, a gente tinha que falar, na escola bíblica, a presença era falar um versículo. E esse versículo era um dos versículos mais disputados, que a gente não podia repetir o versículo. Esse aqui, Jesus chorou, esses versículos eram os mais disputados, porque todo mundo sabia. A gente sabe desse versículo. Os versículos anteriores fazem analogia com uma história. Qual história é essa? Lembra de Moisés? Quando Moisés está com o povo no deserto, e aí o povo tinha passado o Mar Vermelho, está no deserto, e chega um momento que eles começam a reclamar. Né? Nada parecido com a nossa vida, muitas vezes, né? Começa a reclamar, eu não aguento mais comer esse pão que cai do céu, eu não aguento mais esse lugar, eu não aguento mais, por que tiraram a gente de lá para isso? A gente era escravo, mas pelo menos tinha carne, tinha comida, pelo amor de Deus, o que é isso? E aí eles estão reclamando, e aí Deus manda sobre eles um castigo, manda sobre eles serpentes para picar eles, e eles começam a ficar doentes com a picada dessa serpente. E aí eles chegam para Moisés e falam, por favor, nós pecamos contra você, contra o Senhor, nós reclamamos de vocês, fala com Deus para que Ele nos livre disso. E aí Moisés vai adiante de Deus, pede misericórdia pelo povo, e Deus dá uma ordem para ele. Façam uma haste, coloquem uma serpente, faça uma serpente, coloque na ponta. E aí, todas as vezes que eles olharem para essa serpente, eles vão ser curados. Quando eu ouvi essa história, que eu era criança, eu achava muito estranho. Que história é essa de Deus, de mandar olhar para uma serpente, ser curado? E aqui, irmãos, aqui Jesus joga a luz sobre esse texto e faz a gente perceber a maravilhosa graça que Deus estava preparando, nos preparando, o que Ele estava apontando para nós, o sacrifício perfeito que Ele estava apontando para nós. E aí Ele diz, da mesma forma como Moisés levantou, vou fazer a sininha agora, está caído aqui. Da mesma forma que Ele levantou do deserto, eu, quando for levantado da terra, não quero que caia. Importa que o Filho do Homem seja levantado da terra. Em João 12, do 32 e 33 diz, Jesus dizendo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar que tipo de morte haveria de sofrer. Consegue entender, irmãos? Nós, infectados pelo veneno da cobra, conseguem lembrar lá do Éden? O homem infectado pela serpente? Quando o pecado entra e começa a fazer parte da humanidade, começa a fazer parte da nossa natureza, e aí Deus faz isso. Da mesma forma que a serpente foi levantada, eles tinham que olhar para a serpente, agora importa que o Filho do Homem levante, e todo que olhar para ele vai ser curado. E mais, lá na frente ele diz, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Jesus nos atraiu naquela cruz, irmãos. Esta obra e essa história tem a ver com você. Mas não se engane, você não é o ator principal dessa história.
Toda essa história de salvação é uma história sobre a honra e a glória do próprio Deus. Tudo que ele fez para mostrar a sua misericórdia, o seu amor, o seu poder, a sua benignidade para conosco, irmãos. Gloriosa graça nos alcançou. Nós cantamos essa canção hoje aqui, né? Maravilhosa graça. Como é que é, Denner? Maravilhosa graça, amor que não falha. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Então, naquela cruz, irmãos, como diz aqui, no versículo 6, Jesus morreu, ele nos fez morrer com ele, nos atraiu naquela cruz. E Deus nos ressuscitou junto com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para que esse versículo não fique mal interpretado, porque muitas vezes a gente acha que sentar nos lugares celestiais é que ele vai dar uma posição de honra na sociedade. Não é isso. Em Cristo Jesus. Agora nós estamos nele. E o mais grande sobre tudo isso é que quando Jesus olha para nós, é Cristo que ele vê. Porque nós estamos nele e ele está em nós. Porque nós fomos crucificados com Cristo. Amém? Amém, igreja? Aí, não me deixe sozinhos. Amém. Irmãos, e é naquela cruz, nós somos atraídos. Ele resolveu o problema da pandemia. Ele nos curou do veneno da cobra, nos livrou da sua própria ira que nós merecíamos e nos fez filhos de Deus. Isso é o mais grande. Lembra que a palavra falava sobre nós? Vocês eram filhos do diabo, vocês andavam segundo as vontades do seu pai, contando mentira do jeito que ele conta, fazendo as coisas que agradam a ele. Mas agora, esse Deus maravilhoso, através da obra de Cristo naquela cruz, nos resgatou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que a palavra nos fala. Amém? Em Romanos, vamos ler agora mais um texto, prometo que é o último, tá, irmãos, que a gente vai ler. Deixa eu ver, na verdade. Tem bastante coisa aqui, viu, gente? Mas Deus, Romanos 5, do versículo 8 ao 11. Romanos 5, do versículo 8 ao 11. Enquanto você procura aí, tem uma frase muito legal, muito interessante, de um pregador, teólogo chamado John MacArthur, que diz: a graça não é um mero favor merecido, ou imerecido. Graça não é um mero favor imerecido. Graça é um favor concedido a pecadores que merecem a ira. E isso a gente nunca pode esquecer. Nunca esqueça. Romanos 5, versículo 8 ao 11. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Como que ele demonstra, irmãos? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos o quê? Pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, nós éramos o quê? Inimigos de Deus. É ou não é? A palavra é muito clara sobre isso. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém, irmãos? Irmãos, a nossa história começa com uma tragédia, como eu disse, mas existe uma obra. Nós falamos do Evangelho, que a Bíblia é a sua história da salvação, ou seja, a Bíblia é a história do Evangelho, é o Evangelho. E a palavra Evangelho, nós vamos lembrar aqui, significa boa notícia. Então, não desanime quando nós falamos aqui sobre a impossibilidade da tua natureza de agradar a Deus. Não desanime quando a gente diz, como aquele jovem que chegou até Jesus e falou assim: bom mestre, o que eu faço para obter a salvação? A primeira coisa que Jesus diz quando olha para ele é: por que você está me chamando de bom? Só tem um bom que é Deus, Pai. Você só pode me chamar de bom se você reconhece em mim o Pai. Não há um bom é Deus.
E nós só somos justos, só somos declarados justos porque esse Cristo, que é o único bom, que é o único justo, que é o único perfeito, que é o único capaz de pagar o preço por nós, pela nossa transgressão, pela nossa independência, pela nossa desobediência, se Ele é encontrado em nós, e se nós somos encontrados nele. Então, irmãos, a gente precisa lembrar disso, fixar isso, mas nunca se esquecer de que, acima de tudo, existe uma boa notícia. A nossa história passa por essa tragédia, mas ela tem essa grande boa notícia. A boa notícia de que Deus, em sua glória, deixa a sua glória, alcança pecadores como nós, para a sua honra, e nos faz seus filhos. Amém? Diria o seguinte, irmãos, que a conclusão da minha mensagem é a seguinte: a gente precisa reconhecer que somos pecadores e que somos salvos pela graça de Deus. E como vai dizer os versículos seguintes, que a gente pode abordar no outro momento, vocês conhecem tão bem, né? Mas isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem de nós para que a gente não se glorie. Não vamos bater no peito, irmãos, e dizer, eu mereço, né? Eu sou tão legal, eu sou um religioso, eu vou na igreja. Irmãos, vamos lembrar da nossa condição, porque aí a graça e o amor de Deus vai fazer muito mais sentido para nós. Amém? E, para finalizar, irmãos, vamos lembrar uma coisa importante. Nós nascemos com o rei ego no trono dos nossos corações. O que é o rei ego? Nós nascemos com o eu, né? A gente, desde pequeno, é acostumado ninguém precisa ensinar isso para a gente aprende desde cedo, assim. Aprende não, né? A gente sabe desde cedo que a gente tem que chamar atenção para nós. A gente quer chamar atenção para nós. A gente quer que as pessoas façam nossa vontade. A gente quer ser o centro. A gente quer ser o centro, né? Como dizem por aí, pregadores até dizendo que é o centro, nós somos o centro do coração de Deus. Isso satisfaz o nosso ego, o nosso eu. Mas, irmãos, todo cristão precisa entender que nós nascemos com o rei ego no trono do nosso coração, sim. E ser cristão é destronar o ego e entronizar Jesus. Amém? Ser cristão não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque Ele, com sua grande misericórdia, nos amou, nos alcançou. Essa é a minha história, irmãos, essa é a nossa história, essa é a sua história. Nunca se esqueça disso. Eu sei que Efésios 2, principalmente aqui para a igreja, é um texto bem conhecido, mas uma coisa muito importante, a gente precisa sempre voltar e fazer o nosso espírito, fazer a nossa mente, relembrar desses textos, relembrar dessas verdades essenciais, porque se tem algo que o nosso adversário é bom, é em infiltrar na nossa mente, em roubar na nossa mente aquilo que é mais importante, que é o conhecimento da grandeza da obra de Cristo em nós. Amém, igreja? Gostaria de chamar o Denner aqui. O Denner vai tocar uma música, eu combinei com ele, tá? Aí eu vou passar. Encerro, Sérgio, passo para você? Ok. Vamos orar enquanto o Denner pega o violão? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tão grande obra em nossa vida, Pai. Te agradecemos porque o Senhor fez por nós o que a gente não era capaz de fazer, Pai. Te agradecemos porque a sua obra naquela cruz foi capaz de resolver um problema, Pai, que nos assolava, que assolava a nossa humanidade, o problema da natureza humana. O Senhor naquela cruz mata a nossa natureza humana e coloca Cristo vivendo em nós. Senhor, nós te agradecemos por essa obra. Te agradecemos por tão grande amor. Te agradecemos porque o Senhor nos atrai naquela cruz e nos faz filhos de Deus. Obrigado, Pai. Amém. Vamos cantar uma música, irmãos? Vamos ficar de pé? E vamos cantar uma música que tem a ver... Pode ser só o refrão, tá, Denner? Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor.